Opa, tudo bom? Hoje nós vamos falar de alguns países. Quando eu era jovem, eu fui morar nos Estados Unidos por uns 6 meses. E depois, daí voltei para o Brasil e uns 3 anos depois, eu fui morar na Finlândia, no norte da Europa, entre a Suécia e a Rússia. Nos Estados Unidos, uma vez, eu fui jogar futebol com umas meninas, porque os homens lá só jogavam aqueles futebol americano, beisebol. Aí eu fiquei cuidadoso, né, para não machucar as meninas. E peguei leve. Pô, de repente, não é que veio uma louca e me deu uma pancada? Na empresa onde eu estagiava, as mulheres americanas viviam reclamando do salário, do chefe, de um monte de coisa. E os homens, eles viviam brigando entre eles, inclusive nas reuniões de diretoria, um ia contra as ideias do outro de uma maneira que eu achava meio demais. Uma vez eu viajei pelos Estados Unidos e vi umas paisagens românticas, né? Estive lá pela Sweet Caroline, times have never been so good. Também a Virgínia tinha umas paisagens rurais muito bonitas, né? Mas aí quando você chega na cidade, eu vi muita gritaria de jovem nos bares. Eu fui até o Canadá, né? Mas ainda nos Estados Unidos, eu vi muita gente assim se mostrando, às vezes gente querendo ser mais do que a gente. O Canadá eu achei mais sutil, assim, gostei, achei umas pessoas legais, mas também vi muito bêbado por lá. Depois, quando eu fui morar no norte da Europa, aí eu vi o outro lado do primeiro mundo, né? Vi lá, conheci o primeiríssimo mundo. As pessoas conversavam sem ansiedade, assim, deixavam a gente falar, depois elas falavam. Eu achei tudo mais sutil, assim, mais carinhoso, não tudo, mas uma boa parte, né? Mais humano, assim, sem aquele desespero americano, né? De quem gastou $200 mil para se formar e depois só pensa em ganhar dinheiro e em status. Em Nova York, uma vez tinha uma pessoa que morava com vista para o Central Park e ficava falando disso, de quanto que custava morar lá. Eu achava assim meio demais, assim, esse negócio de ficar contando vantagem. Tinha essas diferenças assim no trato, né, entre os americanos e os europeus. E tem a diferença assim do bem-estar social, né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem gente que se acidenta e não quer ir para o hospital porque vai custar o preço de um carro e às vezes até de uma casa. Enquanto que na Europa a vida era mais social, assim, tinha mais poesia um pouco no dia a dia. E nos fins de semana tinha muito convite. A gente entrava na casa das pessoas e era tratado como rei, assim, aqueles jantares de prata, porcelana, né? As conversas assim sofisticadas. Tinha assim um respeito legal, umas brincadeiras. Tinha uns fins de semana assim na Suécia. Era festa aquilo, né? O povo lá
a língua deles tem um sotaque de R, assim.